Meditar é parar de pensar? Existe uma técnica para parar de pensar durante a meditação? Porque eu não consigo parar de pensar quando eu tento meditar. O que significa ruídos durante a meditação? Por que meditar? O que muda com a prática regular da meditação? Me chamo Tatiana Pagung, sou professora de meditação e autoconhecimento e há quase 20 anos eu pratico o método Rashwa de meditação. E hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas para todas essas perguntas que eu falei no início. Então, fica comigo até o final. Meditar é parar de pensar? Não! Mas é muito interessante porque essa pergunta é unânime, é clássica, é um dos maiores mitos sobre a meditação, porque nós não paramos de pensar nunca, né? Mas as pessoas acreditam que para elas estarem meditando de verdade, elas precisam parar de pensar. Mas pensar é totalmente normal durante a meditação. Mas por que será então que tem essa confusão? Porque algumas pessoas aprenderam e entendem que meditar é você trabalhar esse descanso mental. Dentro do Instituto Rashwa, nós temos uma técnica específica para isso. Então, quando fazemos essa técnica de descanso mental, aprendemos a desacelerar as frequências cerebrais a ponto de você entrar no estado onde não recebe mais imagens na sua tela mental, porque você está num estado equiparado a um sono não REM. E esse estado é muito mais o quê? Intuitivo, da percepção e do sentir. Então, é como se desse um bloco ali na sua mente, né? Você dá um reset. E essa meditação, inclusive, é uma das que mais repõe, né, a energia, porque você descansa profundamente a mente. Mas mesmo nesse estado, você não para de pensar. Então, porque algumas pessoas praticam essa técnica de descanso mental, elas acham, nossa, eu parei de pensar, mas não. Meditar, de fato, é você se tornar um observador de si. E existem meditações muito mais profundas do que a de descanso mental, e que a sua mente está trabalhando ali a todo vapor, recebendo imagens, informações, textos, e você está em profundo estado meditativo, em profundo aprendizado interno. Então, meditar não é parar de pensar, é você se tornar um observador de si, um investigador de si, colher informações de si mesmo. E muitas vezes, nesse estado meditativo, a mente está a todo vapor, fazendo um monte de associações, mas você sim está em estado meditativo. Então, antes de invalidar a meditação que você fez, procure um bom profissional para que ele possa explicar o que aconteceu durante a sua meditação. E se você passou por isso e quiser me escrever aqui nos comentários para que eu possa tirar a sua dúvida, vai ser um enorme prazer. Existe uma técnica para parar de pensar durante a meditação? Bom, acabei me adiantando na explicação anterior e respondi que assim, parar de pensar não dá, mas existe sim técnicas de descanso mental que dão essa sensação de parar de pensar. E é uma das técnicas, inclusive, para organização mental, para trabalhar foco, porque você vai, né, praticando essa meditação sempre, você vai conseguindo trabalhar o seu foco no aqui e agora, no aqui e agora, no aqui e agora. Então, aquela mente que fica ali, né, o foco de atenção pulando de galho em galho e tal, né? No modo ali de flash, você consegue, foca aqui. Então, é uma excelente meditação para descansar e para trabalhar foco mental. E ela dá essa sensação de não pensar em nada. Só que você não é que você não esteja pensando em nada, você vai para uma frequência cerebral tão baixinha, que dá essa sensação de não pensar em nada. Por que não consigo parar de pensar quando tento meditar? Bom, se o seu objetivo é ter esse descanso mental, aí você tem que rever o método ou a técnica que você está aplicando, porque é uma das técnicas mais fáceis de se fazer, mas aí você precisa aprender, né? Então, no curso lá de meditação Rashwa,
para os meus alunos, na primeira meditação eles já conseguem. Então precisa de técnicas de respiração adequadas para isso e técnica de meditação adequada para isso. Então, se o seu objetivo é esse. Agora, se você está meditando por meditar, pegando qualquer meditação na internet, pode ser que o objetivo daquela meditação não seja para descansar a sua mente. Você pode pegar de forma aleatória, por exemplo, uma meditação que vai trabalhar uma energização. Então, você não vai ter um descanso mental, porque as meditações de energização, inclusive, trabalham muito com visualização criativa. Então, você vai ter, com certeza, um relaxamento muito profundo por conta do aumento da vibração que aquela meditação vai lhe causar, mas não necessariamente trabalhar um descanso mental. Por isso que aprender meditação vem juntinho com autoconhecimento, porque você precisa se conhecer para saber exatamente o que você precisa naquele momento, que técnica você precisa naquele momento. Você precisa de um descanso mental de verdade, ou é uma energização, ou é um trabalho mais emocional, mais espiritual, mais físico. Por isso que é interessante aprender sempre com o professor, com o curso, né? Vou sempre falar sobre isso, porque quando eu quis aprender, eu tentei também, né? Com vídeos na internet, não consegui nada. E aí só depois que eu fiz o curso e vi que era muito simples, né? E até fácil. Não é fácil quando você não sabe técnica nenhuma, mas depois que você aprende, a maior dificuldade não é fazer, é criar uma rotina, é ter hábito, né? Para incluir essa nova ferramenta na sua vida. O que significa ruídos durante a meditação? É muito interessante porque, como eu falei, meditar não é parar de pensar, então você observa tudo através da sua mente. Só que quando você desacelera as frequências cerebrais, a mente mais racional, que é cheia de tenqueis, cheia de histórias, de conceitos, preconceitos, ou seja, muitas crenças muito enraizadas ali, né? Muitas cavernas mentais, elas se afastam e dão lugar a uma mente muito mais observadora, intuitiva, que vai de fato sentir e investigar aquela sua necessidade real. Então, quando você ainda está no estado que tem muito ruído, muito achismo e muita preocupação, você não entrou em estado meditativo totalmente, sabe? Porque quando você entra em estado meditativo, tudo isso perde peso, tudo isso sai de foco e você consegue se conectar com essa verdade além dessa mente que aprendeu tudo que aprendeu, além dessa teia das emoções, além, sabe, dessa mente que vai falar um monte de coisa que nada tem a ver com a sua verdade interior. Então, se você está parando para meditar e percebe esses ruídos, precisa se aprofundar um pouco mais nessa percepção para chegar de fato nesse autoconhecimento profundo. O que muda com a prática regular da meditação? Com o tempo e a prática regular, muda-se a neuroplasticidade cerebral. Eu costumo brincar com meus alunos e dou um exemplo que é o seguinte: quando uma pessoa que faz atividade física, ela sobe um lance de escadas, o batimento cardíaco dela até aumenta, mas normalmente, né, a frequência cardíaca daquela pessoa já é mais baixa, aumenta, mas volta rápido, porque ela já tem um patamar de equilíbrio dessa frequência cardíaca, não é mesmo? Já uma pessoa sedentária, ela normalmente já tem uma frequência cardíaca mais alta, e se ela subir um lance de escadas correndo, vai demorar para desacelerar, né? E não vai voltar para nenhum patamar de equilíbrio porque ela já não tinha antes. E aí eu sempre falo que é a mesma coisa, né, com a nossa mente. Quando a gente tem uma prática regular de respiração e meditação, a gente vai treinando essas frequências cerebrais a ficarem cada vez mais baixas. Desacelerar, desacelerar, volta para aqui agora, foca, observa. Então, uma pessoa que não pratica nada disso é como se fosse uma pessoa sedentária na academia. Uma pessoa que está regularmente praticando, ela vai mudando essa neuroplasticidade cerebral, vai sendo uma pessoa com muito mais foco, muito mais observação. E outra, dependendo da técnica que você use, você vai mudando de fato caminhos neurais que
que antes, diante de um estímulo, já te gerava um pensamento inconsciente, desequilibrado, que já te gerava ali um sentimento desequilibrado, ou seja, uma emoção e uma ação completamente inconsciente, de medo. Ui, tremeu aqui. Voltando, de medo, né, de raiva ou de susto. Então, quando você medita e entende a origem daquele pensamento, você vai mudando tudo isso que está lá no seu inconsciente. Então, as meditações, as técnicas de meditações, por si só já te ajudam a sair desse sedentarismo mental. Mas dependendo das técnicas, né, como no método Rashba, que ele funciona como um GPS, que você vai ali, quero trabalhar a parte emocional, você vai no seu corpo emocional, quero trabalhar a parte mental, você vai, né, nessa dimensão ali dos pensamentos, então você vai conseguindo equilibrar e cada vez mais equilibrar toda essa química, toda essa parte, né, do seu cérebro e trabalhar e ficar cada vez o que mais eficiente, mais equilibrada. Se você tiver mais alguma dúvida sobre meditação e autoconhecimento, deixa aqui nos comentários, que essa é uma série de vídeos onde eu estou respondendo perguntas mais comuns que eu recebo ao longo desses anos todos, ensinando meditação, ok? Espero você no próximo vídeo.